Olá a todos. Hoje, dia 28 de setembro de 2022, agora são 11 horas e 55 minutos e dou início, à gravação desse áudio. A partir da semana que vem, eu darei continuidades, na minha narrativa, onde eu falo dos mundos, que dos quais fui, ainda vou, e outros, que ainda irei. Mas hoje, no áudio de hoje, eu quero falar sobre aquilo, que a religião, principalmente o espiritismo, acredita, e faz contato. Eu sei que eu já tratei desse tema há um tempo atrás, mas como muitas pessoas me perguntam, lá pelo Facebook, como também me perguntam através da lista de transmissão, eu quero falar um pouco desse assunto, na data de hoje. Bom, antes de começar a falar do assunto, eu quero dizer para vocês que muitas coisas boas, irão acontecer na vida de vocês. Para algumas pessoas, isso já está acontecendo, tá? Outras que tinham dúvidas porque via, o testemunho de outras pessoas, mas com ela não acontecia nada, estão começando a ter os seus resultados. Eu fico feliz por isso. Por quê? Porque isso significa para mim que você está trilhando um caminho certo, está trilhando um caminho bom, Para as pessoas que me perguntam, por que às vezes eu fico sem gravar áudios, sem me comunicar na lista de transmissão, a resposta é aquela que eu já dei várias vezes, para vocês. Além de falar desses homens e dessas mulheres do espaço, eu tenho a minha vida pessoal, correto? Eu acordo cedo, eu faço as minhas meditações, eu planejo como será o meu dia, eu vejo como será meu dia, eu tomo, o meu café da manhã, o meu banho, assisto o meu jornal, pago as minhas contas e trabalho, correto? Então eu sou como qualquer ser humano, como qualquer pessoa nesse mundo. A única coisa que existe de diferente é que, por ironia do destino, eu fui acometido ao câncer e tive o favor, de ser visitado por uma civilização habitante de Sirius A. E de lá para cá, fui alterado geneticamente, biologicamente falando, e alterado energeticamente, o que me conferiu, por cima da minha matéria biológica, que é carne, osso, pele, sangue, ter as habilidades que eu afirmo ter e que muitos de vocês já testemunharam e me são testemunhas. Só essa é a diferença, nada mais. Mas as mesmas habilidades que eu tenho, cada um que vive sobre esse mundo, que já não foi condenado por ser inimigo da própria espécie e aguardam agora só o fator morte, mas já estão condenados e sentenciados, fora esses, qualquer outro ser vivente que se torne ser humano,
ele terá a prerrogativa das mesmas habilidades, porque nós somos deuses. Estou afirmando isso, né? Porque me foi mostrado isso e fiz coisas inimagináveis que para qualquer pessoa comum seria impossível. Então, quando se trata de mim, do meu testemunho e do que mudou na minha vida, eu tenho a certeza absoluta de que não é sonho, delírio ou dopagem por quaisquer tipo de entorpecente, seja ele lícito ou não. Correto? E fora isso, eu estou dando para você espaço para que você reflita em tudo que eu falei em 2016 até o presente momento. É um tempo para você rever aquilo que contei da minha vida, queira você acreditar ou não, mas se servir para a sua, que você faça bom uso. Já se não servir, você pega e joga no lixo, tá? Como eu falei para vocês há uns dias atrás, eu tinha começado a ligar para as pessoas para poder fazer perguntas relacionadas aos meus áudios, né? E o valor do prêmio inicial é o valor de R$ 10.000. E eu vi que as pessoas estão apavoradas, estão sem saber o que responder. Por que que eu faço? Eu escolho uma pessoa, eu ligo para a pessoa e gravo o áudio através do Facebook, do microfone do Facebook, né, do sistema de gravador de voz. E quando eu entro em contato com a pessoa, eu falo, olha, como você já sabe, é uma pergunta, você terá que me responder e você ganhando, acertando, você ganha R$ 10.000. Aí eu pergunto coisas simples, como eu fiz a pergunta esses dias para trás, para Márcia Azevedo. Eu falei, Márcia, olha, eu estou te ligando, não é para bater papo, como você já sabe, eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu estive em Sirius pela primeira vez, qual foi a cor do roupão tecnológico que vestiram em mim quando eu estava nu? Qual é a cor? Ela não soube me responder. E todo mundo sabe que a cor é bege. Então foi uma pergunta simples, que se ela tivesse respondido, ela ganharia os R$ 10.000. Eu liguei para o Ricardo e falei, Ricardo, você foi contemplado e a pergunta que eu te faço é, qual é o planeta que foi encontrado para a habitação dos acoperianos quando eles perderam o seu sistema solar naquela guerra? Qual é o nome do planeta dos acoperianos? Ele não soube responder. E o nome do planeta é Kank. Correto? Então, são perguntas básicas para você levar R$ 10.000 para pagar as suas contas e resolver sua vida, que é uma forma que eu encontrei de tirar aquilo que é meu para te beneficiar, sem que você precise do façam e fique na espera como muitos ainda estão. Mas, infelizmente, as pessoas não têm conseguido responder o básico. Então imagine se eu fizer uma pergunta lá do áudio 79. A pessoa não vai saber responder. Então, esse meu distanciamento de voz por áudio é só por aqui, gente. Mas eu, Carlos Henrique Fonseca,
o Arques, estou perto de vocês o tempo inteiro. Eu vejo vocês o tempo inteiro. Eu só não vejo vocês quando vocês estão se relacionando sexualmente ou fazendo as suas necessidades fisiológicas, ou tomando banho ou trocando de roupa. Fora isso, eu monitoro vocês todo o tempo e vocês sabem que isso é verdade. Correto? Então estou dando esse tempo para vocês refletirem, estudar, porque isso vai servir para vocês no futuro, que é o agora. Para que quando essa tempestade maligna se despertar com fúria, você consiga usar o que eu falei de testemunho da minha vida para você se tornar uma pessoa melhor e escapar de tudo aquilo que é ruim. Espero que todos tenham entendido. Bom, o título aí, ele já fala, né? Porque quando eles voltam, eles ficam por 500 anos. Esse corpo que nós temos, biológico, ele é feito à base de carbono. E aqui nós temos a pele, o sangue, o músculo, a carne, os vasos sanguíneos, os ossos e todo tipo de tecido que compõe a formação dos órgãos. Esse é um corpo biológico que pertence a esse planeta. Pertence a ele. Por isso que o parâmetro da lei Asto, utilizado por Enlil e Eaenque, quando escravizaram a humanidade, que eles criaram geneticamente na quebra da matriz do primeiro homem, Hermafrodita, os Raiazins, eles sabiam dessa norma que todo vivente que nasce em seu mundo ou não, a sua matéria é devolvida para onde veio. Por isso que, biblicamente falando, Enlil, na posição do Deus bíblico, como eu já expliquei para vocês, ele disse que todo aquele que vem do pó da terra voltará. Então, esse corpo é simplesmente uma carcaça que precisa de manutenção diária para sobreviver. Dentro da nossa glândula pineal existe um tesouro chamado centelha de vida. Ela manda energia para o seu cérebro e manda os estímulos para o seu cérebro para você acreditar que você está livre de alguma coisa quando você se torna submisso de si mesmo. Correto? Então, essa centelha que todo ser tem nada mais é do que uma micropartícula da essência maior de uma arquiteta e de um arquiteto, criadores de todas as coisas, que foi distribuída para que nos primeiros mundos caíssem como flocos de neve e com a energia dos primeiros planetas criados pela mão da arquiteta de tudo, germinassem como uma planta a partir de um micro-organismo.
de uma bactéria. Então a centelha, ela precisou fundir-se aquele solo com a própria vida originária da centelha daquele planeta, conferiu o armazenamento daquela centelha divina, e aí partiu o ápice da evolução, que durou bilhões e trilhões de anos, para que a primeira espécie pura fosse formada e capacitada pelos seus estímulos à inteligência. E a partir da inteligência, a evolução. E a partir da evolução, a conquista. Correto? Então essa centelha, ela tem uma forma totalmente sublime, diferente da forma corpórea que você carrega. Correto? A única coisa que essa centelha não produz é os fragmentos do que é o carbono. Ela usa da energia de uma matriz chamada silício. E o silício, ele traz o brilho e a proporção corpórea ao desejo da memória daquele ser vivente para aquele planeta, dando origem à beleza comum dos seus antepassados, que são a formosura dos Rayazins. Correto? Então a sua centelha divina, ela é 1000% diferente do que é a sua matéria biológica. Quando você experimenta o fator morte, seja por uma fatalidade, seja por uma doença, seja porque você perdeu o brilho dos 12 pontos que o corpo biológico carrega, e ao longo dos anos ele se apaga, e quando o último brilho se apaga, você morre e experimenta o fator morte, desperta a sua centelha. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. O que um corpo pode conceber são os conselhos externos de alguém, como por exemplo um ser dimensional, trazendo influências para aquela mente, a base de carbono, não a base de silício. Então 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, para que um viva, o outro tem que dormir. Só que quando você desperta a sua centelha, você não desperta o corpo dentro de você, você desperta uma consciência elevada. Mas o corpo real da memória dos antepassados, o qual você foi forjado e que é incorruptível, ele permanece da maneira que é. E permanece dormindo. Uma vez que você experimenta o fator morte, ele se desperta. Então, como ele não tem e não foi preparado para o ciclo de energia do mundo em que ele viveu, dentro de um corpo biológico, à base de carbono, ele vai permanecer inviolável e totalmente intacto. Por isso que você não tem como se mover do lugar onde você experimentou o fator morte. Se você for atropelado, ou se um caminhão passar por cima do seu carro, naquele momento o seu corpo biológico
morrer, a sua centelha, com a forma corpórea dos seus antepassados, na sublime beleza, vai permanecer ali, até que os que são de Nírio venha e te pegue e te leve até um dos 46 planetas que compõem o Sistema Solar, onde o seu Sol e os 46 planetas se chamam Nírio, como eu falei para vocês. Uma vez que você foi abduzido até lá, a energia do planeta, ela vai automaticamente desbloquear você por completo. O desbloqueio parcial, ele se dará quando você entrar dentro da nave de resgate, correto? Uma vez que você passou pós-atmosfera do planeta e de todos os elementos que compõem o seu ciclo, automaticamente você vai se sentir relaxado, vai se sentir em pânico, vai se sentir com muito medo, a ponto de você querer fugir quando você desembarcar da nave ou máquina inteligente. Só que a beleza natural de cada planeta em Nírio, ela é tão deslumbrante, que você, quando correr de medo, você vai ser fisgado por aquela beleza. Só que aí o processo da sua mente, que traz os resquícios de vida que você tem e teve quando ainda estava dentro de um corpo biológico vivo, automaticamente você vai ter esses flashbacks na sua memória. E você terá saudade, você chorará e você terá vontade de voltar para onde você estava. E irá procurar o líder, que é o Deus da sua religião, que você acreditou, naquele paraíso. E você, através daqueles homens e mulheres de Nírio, irá tomar um choque de realidade, a ponto de vocês começarem a acalmar e ver o quanto vocês foram enganados acerca da religião, acerca do misticismo que foi pregado ao longo de sua vida. Então você tem todo um processo, que eu aqui não vou entrar em detalhes, porque senão o áudio fica extenso demais. Passando por esse processo, o artigo 4 da Lei Asto, ele diz o seguinte: portanto, todo aquele que se ascendeu ao céu e largou o seu lugar de habitação poderá retornar em dois aspectos: ou pelo fator reencarnatório, como todos vocês já sabem, Eleap e a sua consciência em si proibiu a reencarnação aqui em 2012, e o calendário maia falava disso. Não falava da destruição do mundo, mas falava do fim do processo reencarnatório. Já gravei áudios falando desse assunto. E o outro fator é você, na condição que está em Nírio, com aquele corpo, né, inviolável, retornar junto com dois ou apenas um emissário de Nírio para visitar a sua família. Só que no mesmo artigo 4 da Lei Asto fala o seguinte: portanto, agora aquele que regressar, não experimentando a vida que será gerada ao vivente, esse, se por algum motivo desejar ficar em seu lugar de habitação,
o mesmo terá que ficar por 500 anos. A lei Asto, ela dá o direito à pessoa de voltar para fazer a visita de leito da sua família. Só que a pessoa é advertida de que se ela, por algum momento, disser eu não quero voltar para Nírio, eu quero ficar aqui com os meus familiares, na mesma hora, aqueles que te levaram ou aquele que te levou, ele irá desaparecer e você ficará conferido ao espaço da sua morada por 500 anos. E os 500 anos é calculado em nosso tempo. Em nosso tempo. Mesmo com a mudança do sistema do mundo, onde haverá sim uma terraformação nesse planeta e novas raças irão habitar aqui, mesmo assim, essas centelhas ainda ficarão em seus lugares, podendo se mover somente no quadrante. Como é que funciona isso? Você experimentou o fator morte, você entrou em pânico vendo o seu corpo ali do seu lado sem você poder fazer absolutamente nada. Agora você vê uma nave gigantesca te abduzir para dentro dela. Você se encontra com outras pessoas que também naquele dia deixaram as suas vidas nesse mundo. Você vai para um mundo que está muito distante. Você chega nesse sistema solar, você tem 46 planetas e um único Sol. Você adentra esses planetas, você tem a concepção que ali é o paraíso prometido pelo seu Deus, o Deus da sua crença. Você é confrontado com a realidade, você é explicado de todos os acontecimentos e a você é contado a história desde a fundação de tudo. E mesmo assim você goza do direito previsto no artigo 4 da Lei Asto de vir e fazer uma visita de leito para o seu ente querido, seja ele quem for. Você volta. Quando você passa pela atmosfera do planeta Eleap, que todos nós chamamos de planeta Terra, você vai ser acometido pelo sentimento de tristeza em que o planeta vive. E isso vai somar dentro da sua equação divina, que é você em pessoa, a tristeza daquele ente que te perdeu e se tornou questionador de por que você foi embora repentinamente. Então, se você chega e você se depara com aquela lamentação e se desperta em você a saudade de ficar e você fala, eu quero ficar porque é seu direito, aquele emissário que te trouxe, ele vai embora. E você fica. E ficará por 500 anos. Nesses 500 anos, você pode ficar somente no quadrante respectivo ao seu lugar de habitação, como a lei própria diz. O que quer dizer isso? Vou dar para você um exemplo. Você mora em um apartamento de 400 metros quadrados. Você volta para o seu lugar de origem, porque a lei diz isso. Então você vai voltar para dentro do seu apartamento. Se o seu ente querido resolver ir no mercado ou abrir a porta do apartamento e passar 1 milímetro sequer para fora, você não consegue acompanhá-lo. Mas dentro do perímetro do apartamento, você pode ficar onde você quiser. Isso se chama energia modular, criada pelo seu corpo, pelos códigos que te foram conferidos durante o ensinamento em Nírio, de que se você ficasse, você se tornaria escravo daquele lugar de habitação. Então você está ali, aí você compreende que você não consegue passar daquela porta para fora. Se for uma casa de 360 metros ou uma fazenda de 8 milhões de metros quadrados, você poderá percorrer todo o perímetro que compete à sua propriedade. Se for uma fazenda, então você pode andar
nos 8 milhões de metros quadrados. Só que do arame farpado ou liso, ou da delimitação da sua propriedade, que foi atestada e registrada no documento, no cartório, e proposta como lei, e conferida e aceita pela lei, em Mírio, você não pode atravessar 1 milímetro sequer para fora. Então vamos voltar na questão da residência. Você mora numa casa de 360 metros quadrados e você volta para aquela casa e ali está seu pai, sua mãe, ou sua esposa, seus filhos. Você volta, você vai estar ali, você vai querer de alguma forma interagir com eles. Você vai querer somar a sua energia à energia deles, e isso vai levar tempo até que você aprenda. Só que essa soma de energia pode causar anomalias, que as pessoas também consideram como poltergeist, e essas anomalias espantaram o seu ente querido daquele imóvel. Correto? Se a sua família é religiosa, cristã, seja católica ou protestante, ou de qualquer outro meio religioso, que se sentir que ali há uma assombração, eles irão chamar aquele sacerdote daquela respectiva religião. Ele vai fazer o quê? Trabalhos na questão do pastor. Ele vai orar expulsando demônios, porque o cristão, ele acredita que uma vez que você morreu, você não pode voltar aqui. E se alguém diz que viu um ente querido que morreu após ele ter morrido alguns meses ou alguns anos, eles chamam isso de personificação diabólica. A mesma coisa vai dizer o catolicismo, na sua parte mais conservadora. Já na parte espiritualista, que é o espiritismo, vai dizer que aquela pessoa não conseguiu se desgarrar e que precisa ser feito um trabalho para que ela se desprenda daquele lugar e tenha descanso. Então eu estou falando aqui com pessoas adultas que já passaram por vários tipos de religiões e sabem muito bem que é dessa forma que funciona. Só que, uma vez que você soma a sua energia com a energia do seu ente, querendo uma comunicação que você pode ter êxito ou não, você vai causar o quê? Anomalias dentro daquele ambiente que é físico, que é a própria existência daquele lugar. Então você está numa outra dimensão, porém aceito por aquela dimensão e quer interagir com aquela matéria. Então, como o seu corpo está mais elevado do que aquela matéria, você pode causar o quê? Rachaduras no imóvel. Você pode causar o quê? Umidade no imóvel, mofo, arrepios, sensação de calor, frio. Todos aqueles termos que é utilizados, que todos nós sabemos. E isso é real. Então isso vai assustar o seu ente querido, que vai convocar um líder religioso para poder afastar aquele mal. Então vai ser feito o quê? Trabalhos. Vai ser feita oração. Não é verdade? Se você for da Umbanda ou da Quimbanda, será feito sacrifícios para que você afaste dali. Aí você vai ser incomodado e atormentado por inimigos dimensionais que estão recebendo ofertas para poder te tirar dali, só que você não consegue sair, então você vai ser torturado ali e vai ficar muito mais enfurecido. Porque uma vez que você veio, o que deixou de ser inviolável passa a ser violável. Então os dimensionais, seja benevolente ou maléfico, uma vez que alguém fez um sacrifício para eles, como na Umbanda e na Quimbanda, ele vai receber aquele sacrifício e vai te atormentar. E vai te atormentar de tal forma que você vai perder a sua esperança e vai se tornar uma centelha inerte. Deu para vocês entenderem como é complicado? Só que, se é um pastor, um padre, ou um próprio ritual espírita, tudo isso vai envolver o quê? Códigos. E cada código está armazenado em letras e números. As letras formam palavras. Cada letra tem 6.069 códigos. Então imagine o tanto de códigos que vai ser lançado sobre o seu corpo
ressurreto, a fim de começar a te machucar, no sentido não de você sangrar, mas de você compreender que aquele ente querido não te quer por perto. Então a sua mente vai causar uma confusão tão grande que você vai ficar triste, vai querer ir embora, vai começar a ter sentimentos de vingança. Tá vendo como é que é complicado? Então por isso que muitas casas eles falam de assombração, falam de visagens em cemitérios, em assombração dentro de casa, parentes dizendo que viu mãe, pai em sonho, enfim, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem sonhos que são projetados pela própria mente, no seu inconsciente, e tem sonhos que são realmente comunicação daqueles que se foram. Correto? Então imagine essa tortura numa área de 360 metros quadrados. Só que você não envelhece, mas o seu ente querido, seja ele qual for, ele vai envelhecer e morrer. Quando ele envelhecer, e se ele tiver sorte de morrer em casa e não no hospital, ele vai ver você ali, só que não vai interagir com você e ele também vai entrar em pânico, mas ao mesmo tempo vai achar que você está ali para buscá-lo. Em contrapartida, quando ele for abduzido para Nírio, você vai ficar do mesmo jeito. Então a sua família, ela vai acabar, porque o tempo de vida humano é até 80 anos de idade de forma saudável. Passou de 80, começam os problemas de saúde, fraqueza e por aí vai, porque a matéria envelhece. Correto? Então outra família agora está morando na sua casa. E imagina o tormento que você vai passar em ver sua família toda ir embora, a casa ficar, as pessoas mudarem a característica da casa, terem os seus problemas pessoais e você ali sendo torturado pelos problemas daquela família que você nem sequer nunca viu. Agora aquela família vai embora, porque uma corretora comprou aquele terreno que é construir um apartamento. Você vai ver o trator entrar, derrubar sua casa, terraformar aquele terreno para construir um novo empreendimento. E você vai ter que ficar ali, naquela área de 360 metros quadrados. Se ali for construído um prédio de 20 andares, você vai poder subir nos 20 andares, não tem problema. O que você não pode sair é do perímetro de 360 metros. Aí aquele prédio cai e constrói ali um galpão, porque 500 anos não são 500 dias, nem 500 semanas, nem 500 meses, são 500 anos. Quantos anos você tem? Quando na sua idade você começou a ter consciência de que estava vivo? Tem gente que tem memória fotográfica de quando tinha 3 anos de idade. Tem gente que tem memórias de quando tinha 2 anos de idade. E eu sei que isso é possível. Porque é verdade. Porque sua mente, quando é um ser reencarnado, ela vai ser resetada com 7 anos de idade. Só que se você é um ser de centelha virgem, mas hoje tem 70 anos de idade, e é a primeira vez que você vai experimentar o fator morte, você, como veio com uma centelha virgem, você não tem memórias do passado, mas você passa a aprender as memórias daquele dia, daquela hora. Então por isso que, sim, acontece de pessoas dizerem, olha, eu tenho lembrança de quando eu tinha 2 anos e minha mãe me amamentava. É verdade. Então imagina você sendo torturado por essas memórias. Então hoje, vamos supor, você tem 50 anos de idade. Olha o que você passou. Se você tem 50 anos de idade, vamos colocar que você tem memórias a partir dos 5 anos. Então, poxa, olha o que passou na sua vida 45 anos. Você tem 50 anos. Você passou a ser consciente com 5. Então passou-se 45 anos. Olha o que aconteceu na sua vida em 45 anos.
Deu para vocês lembrarem? A primeira professora da escola, a primeira namorada, a primeira queda, a primeira vez que você pedalou numa bicicleta, a primeira vez que você andou de avião. Então você tem uma bagagem de 45 anos, só que agora você tem 50. E você consegue imaginar o que é você ter e estar num lugar, um exemplo, 496 anos? Olha o que passou em 496 anos, sendo que o seu corpo, se caso não for condenado, né? Porque na verdade aqueles que são condenados já são lançados no que nós chamamos de boca preta, né? Eu usei o termo boca preta, mas por uma forma de fantasia mesmo, para que vocês entendessem, mas na verdade é o buraco negro. Então essas pessoas são boas, porque as ruins são lançadas no buraco negro. Então vamos lá. Você está aqui 496 anos, falta 4 anos para você ser levado para Nírio. E a sua mente é perfeita. Nada vai ser esquecido. Tanto as memórias da sua infância, como a sua ida a Nírio, como a sua volta aqui, como o que você assistiu de horrível na sua família quando você voltou, e por aí vai. Deu para vocês imaginarem o peso disso? Deu para vocês imaginarem? Então o artigo 4, lá no parágrafo C, vou dizer assim, tá? Continua dizendo: então, quando ficará bem? Se não, terá que compartilhar por si só todas as mágoas do passado, porque isso é a sentença que lhe coube uma vez que se tornou consciente e não tinha necessidade de estar no seu lugar de origem. Ponto. Isso diz a lei Asto. Então, nem a sua família respectiva, nem um ser dimensional benevolente, nem orações, nem sacrifícios, nem a alta cúpula de Nírio, nem o primeiro da superfederação, ninguém pode te tirar daquela situação. Porque aquele que tentar fazer será aprisionado com você naquele lugar da sua habitação. Então ninguém vai ser otário para poder fazer isso. E mesmo porque, se tentar, já fica no lugar. Entendeu? Então, você imagina a tortura que é? Então isso responde para você aquilo que os próprios espíritas falam. Porque todo lar tem uma anomalia. Seja uma abertura dimensional que traz a concepção e o favor de um dimensional benevolente ou maléfico. E em alguns lares existe aqueles que foram para Nírio, voltaram, e às vezes pode ser até a metade da família incumbida naquele lugar, porque tipo assim, peraí, minha mãe não tá aqui, minha mãe voltou, então minha mãe tá aprisionada, eu quero ficar com ela. O seu desejo é uma ordem. Aí fica você e sua mãe naquele lugar. Imagina a tortura. Então, ao passar dos anos, outras pessoas, que nem eu falei, vai residir naquela casa que foi sua e vai mudar toda a característica. Aí muda para ali uma pessoa que tem uma sensibilidade, que nós chamamos de sensitivos. Então, a matriz da energia daquela pessoa vai ser mais natural a sua energia. Então, aquela pessoa ela é inclinada pelo e para o espiritismo, e ela vai entender que, né, os mortos estão fazendo contato. E ali cria-se uma mesa, cria-se orações. Se o declínio daquelas palavras que nós chamamos de oração for a favor, a sua centelha vai permanecer firme. Não vai te colocar nem mais forte, nem menos forte. Se for
um trabalho contra para te expulsar daquela parte e você sabe que você não pode sair, aquilo vai te afetar psicologicamente falando, porque você tem uma consciência. Então você sofre de questões psicológicas. Por isso que alguns sensitivos, alguns espíritas, eles falam assim: esse espírito está raivoso, ou esse espírito está irritado. Você está entendendo? Então são N fatores. Por isso que nós temos que tomar cuidado com certas situações, com certas circunstâncias. Se você é ciente que naquele lugar onde você vive hoje existe um, entre aspas, espírito, abre aspas, centelha divina de vidas passadas e que habita ali por consequência do desejo de querer retornar, e você é consciente a isso, e mesmo assim você o recebe ali, porque você sabe que não tem como ele sair, você vai proporcionar o bem para ele, porque você vai estar convidando ele naquilo que era dele, que agora é seu, e que você permite que ele fique. Entendeu? Por isso que o problema do mundo é as religiões. Você acreditar em alguma coisa não tem problema nenhum. Agora, você se tornar religioso naquilo que você acredita, você não respeita o que o outro acredita. Então cria guerra, contenda, discussões e etc. Então por isso que o meu coração, que é a minha mente, se alegra em saber que vocês saberão de toda a verdade quando experimentarem o fator morte, ou quando forem levados em vida e não experimentarem a morte, por assim dizer. Correto? Então por isso, gente, que nós temos que tomar bastante cuidado e entender que 50% das coisas que estão no mundo é só uma ilusão, uma história mal contada. Por que uma história com H? Porque é uma história que foi mesclada e colocada nela mentiras. E através de documentos forjados, histórias forjadas e plantadas, dá-se a entender de que aquele fato corrobora com o fato narrado há centenas de anos. Então, é muito arriscado você se entregar de corpo e alma a alguma coisa. Porque todos que fazem isso se machucam. Por que as pessoas, elas buscam respostas e elas nunca conseguem chegar a lugar nenhum? Por quê? Se o espírita sai do espiritismo e vai para o cristianismo protestante, ele vai ser convencido de que ele trabalhava com demônios. Correto? Se ele sai do cristianismo e vai para o bandismo, ele vai entender que aqueles seres são vidas antepassadas que estão ali e que são orixás ou Exu. Não é verdade? Então há uma diferença quando é um dimensional benevolente, um dimensional maléfico, ou uma pessoa que está ali simplesmente porque gozou da prerrogativa do artigo 4 da Lei Asto. Sabe aquele ditado que existe no mundo que fala assim: olha, se você não acredita, você deve respeitar. Quem já ouviu falar sobre isso? Todo mundo. Então, quando uma pessoa dizer ou disser: olha, na minha casa tem efeitos e fenômenos sobrenaturais, panela cai no chão, copo quebra, pode ser um dos 500 anos que veio para sua antiga morada ou para a atual mesmo,
e ele, por algum motivo, está insatisfeito de ver como anda aquela família e de alguma forma ele quer se comunicar. Ou pode ser um dimensional benevolente que quer se alimentar da sua energia, mas te proporcionar proteção. Olha para você ver como são as coisas. Ou pode ser um dimensional maléfico que realmente vai possuir a sua mente, não o seu corpo, tá? E através da possessão da sua mente, ele vai sobrepor a sua centelha divina, você vai perder a sua consciência e você vai se torcer como... Eu esqueci o nome que se dá, as pessoas que são ginastas, contorcionismo, né? Acho que é isso aí que se fala. Como aquele filme retrata muito bem, Exorcista. Você vai andar de lado, você vai subir na parede, você vai flutuar, a cama vai se movimentar, porque dependendo do ser dimensional maléfico que tomar posse da energia daquele local, ele vai causar todo esse mal, toda essa desgraça. E aí não é com oração, não é com jejum, não é com encantamentos que você vai afastar ele de lá. São com códigos e sigilos provenientes de algum mistério reservado às pessoas que das quais detêm os seus segredos, como foi com aquele que um dia nós chamamos de Salomão, como já expliquei também para vocês trocentas vezes. Então, na data de hoje, nesse dia 28 de setembro, eu quero encerrar esse meu áudio acreditando, tá, que eu respondi por definitivo a sua dúvida quanto aos mortos se retornarem, né? Aos espíritos dos mortos que retornam e assombram. Então espero que, de uma vez por todas, nós também nesse assunto, não que eu não venha falar ele depois para vocês, ou usar eles como título de comparação para outros áudios, mas espero eu ter colocado uma pedra em cima desse assunto, porque acredito que esse áudio foi bem explicativo. Tanto é que se você quiser deixar o seu feedback, você da lista de transmissão, quiser deixar o seu feedback sobre o que você achou da explicação nesse áudio, você pode me escrever um texto ou fazer um áudio de 1 minuto que eu ouço, para saber que você entendeu, correto? Então, gente, tomem cuidado, não desacreditem de nada, mas também não acredite em tudo. E aquilo que for proposto para você, por mais que você não aceite, ignore de forma calada, mas não entre em conflito, porque isso pode causar mal para sua vida. Mal para sua vida. Eu quero só responder uma pessoa lá do Facebook, ela não faz parte da lista de transmissão. Ela disse para mim que é da Quimbanda e ela mandou fotos para mim dos seus Exu, né? Então ela mostrou lá um altar para mim cheio de Exu, cada um respectivo ao que ela acredita, e ela disse para mim que ela é muito feliz daquele jeito e que ela me parabeniza pela minha postura de uma explicação que, inclusive, até o pai de santo dela, ao me ouvir, chorou, porque ele disse para ela que aquilo que eu expliquei sobre aquele áudio que eu passei para vocês já estava no coração dele, mas ele não conseguia falar. E que, inclusive, esses dimensionais que permitem ser chamados por aqueles nomes como tranca-rua, capa preta e essas coisas assim, ficaram até satisfeitos por essa explicação, tá entendendo? E eu falei com ela, não, se você é feliz com seu altar e se você é feliz alimentando esses seres através de alimentos físicos
que se transfiguram em energia para eles, e se você está recebendo deles coisas boas, e se a sua consciência te garante isso, continue, não vai ter problema nenhum na sua vida. E ela ficou satisfeita. Por quê? Porque jamais eu vou dizer que ela está errada, porque ela não está. Ela está alimentando pessoas reais, porém de uma outra realidade. E se ela se sente bem assim, tem que fazer. Tem que se sentir bem. E isso não vai condenar ela ao inferno que não existe e nem trazer maldição à vida dela, desde que os acordos que ela fez sejam cumpridos rigorosamente. Porque diferente de nós, que somos falhos, esses seres dimensionais, seja maléficos ou benevolentes, o que eles dizem que vão fazer dentro das prerrogativas que eles podem agir, eles agem. Eles não são mentirosos. Entendeu? Então eu falei que eu ia mencionar ela. O nome dela é Isabela Ribeiro Cunha. E ela disse que me ouviria no canal do Rodolfo lá. Então, Isabela, tá aí a resposta que eu te dei lá no Facebook. E agora também que servirá para centenas de outras pessoas que tá na mesma linha que você e que vai me ouvir através do canal do Rodolfo Ufos. Então, galera, um abraço apertado para vocês. Eu vou me esforçar, hoje é quarta-feira, eu vou me esforçar para sexta-feira entregar mais um áudio para vocês, tirando algumas outras dúvidas que das quais muitas pessoas têm me perguntado. Beleza? Fui!